Olá, eu sou o Guilherme, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTF-PR Campus de Pato Branco. Na videoaula de hoje nós vamos resolver um problema cuja solução envolve a utilização de sistemas lineares. Nosso problema é o seguinte. Júlia e Arthur passaram 2 semanas, 14 noites, visitando 4 cidades do litoral brasileiro: Salvador, Aracaju, Maceió e Recife. Em cada uma das cidades, o preço do hotel para passar cada noite foi R$120, R$200, R$80 e R$100, respectivamente. E o gasto total com os hotéis foi R$2.020. O número de dias que eles passaram em Aracaju foi o mesmo que a quantidade de dias utilizados na visita de Salvador e Recife. A quantidade de dias passados em Aracaju e em Maceió supera em 2 dias o tempo passado em Salvador e Recife. Então a pergunta é: quantos dias Arthur e Júlia ficaram em cada uma dessas cidades? Eu sugiro que você pause o vídeo nesse momento e tente resolver sozinho esse problema. Então vamos para a resolução do nosso problema. Então o enunciado do nosso problema nos diz que Júlia e Arthur eles fizeram uma viagem de 2 semanas, 14 noites, visitando 4 cidades do litoral brasileiro: Salvador, Aracaju, Maceió e Recife. Em seguida, nós temos então o valor da diária do hotel de cada uma dessas cidades. E em seguida nós temos mais algumas informações a respeito do número de dias que essas duas pessoas eles passaram em cada uma dessas 4 cidades. E a pergunta do nosso problema é: quantos dias Arthur e Júlia ficaram em cada cidade? Então, o objetivo desse problema aqui é descobrir, então, quantos dias essas duas pessoas ficaram em cada uma dessas 4 cidades. Para facilitar a nossa escrita, vamos chamar de a quantidade de dias que o Arthur e a Júlia passaram em Salvador, B, a quantidade de dias que eles passaram em Aracaju, C, a quantidade de dias que eles passaram em Maceió e D, a quantidade de dias que eles passaram em Recife. E a partir, então, dessa anotação, nós vamos extrair então as informações do nosso problema e expressar elas matematicamente através de equações algébricas. Então a primeira informação que nós temos no nosso problema é que a Júlia e o Arthur eles passaram 2 semanas, 14 noites nessa viagem. Ou seja, se nós somarmos a quantidade de dias que eles passaram em cada uma das cidades, nós teremos 14. Então, de um lado, nós sabemos que a viagem durou, então, A mais B mais C mais D dias. Que é a quantidade de dias, então, A é a quantidade de dias passados em Salvador, B em Aracaju, C em Maceió, D em Recife, então corresponde à viagem. Por outro lado, nós sabemos que essa quantidade de dias aqui são 2 semanas, que são igual a 2 semanas igual a 14 dias que durou essa viagem. Então, a primeira informação que nós temos, primeira equação, aqui A mais B mais C mais D igual a 14. Já a próxima informação, então, é a respeito dos valores da diária do hotel em cada uma dessas 4 cidades. Então, a informação é a seguinte: em cada uma das cidades, o preço do hotel para passar cada noite foi de R$120 para Salvador, R$200 para Aracaju, R$80 para Maceió e R$100 para Recife. Então, aqui no caso de Salvador, como eles passaram A dias em Salvador, nós vamos considerar que eles passaram também A noites em Salvador. Logo, eles precisaram do hotel durante A noites, ou seja, eles teriam que pagar A vezes essa quantidade de R$120, já que R$120 é o valor para passar uma noite em Salvador. Então, o valor de hotel gasto em Salvador vai ser R$120 vezes as noites que eles precisaram utilizar esse hotel. Então, aqui nós simplesmente escreveremos 120 sem o cifrão aqui para facilitar a nossa escrita na equação. Mas lembrando, então, que aqui isso aqui será um valor em reais. No caso Aracaju, então, como o preço para passar a noite em Aracaju é R$200, eles serão gastados, então, R$200 vezes B noites que eles passaram em Aracaju. Então,
essa soma aqui é a quantidade que eles gastaram então com o hotel em Salvador e em Aracaju. Já em Maceió, então eles passaram 100 noites em Maceió e o preço para passar cada noite em Maceió, o preço do hotel vai ser de R$80. Portanto, o valor gasto em Maceió será 80 vezes C. E por fim, em Recife, eles passaram de noites em Recife e o valor então da diária do hotel lá é R$100. Portanto, então eles terão gasto 100 vezes de noites. Então, essa soma aqui é a quantidade que eles gastaram, a quantidade total que eles gastaram durante a viagem relativamente ao hotel. E nós sabemos também, por outro lado, que essa quantia é R$2.020, porque o problema nos diz que o gasto total com os hotéis foi R$2.020. Portanto, essa quantidade aqui é igual a 2020. Então, essa é mais uma equação que relaciona então as incógnitas do nosso problema. Então, a próxima informação que o nosso problema nos dá é que o número de dias que eles passaram em Aracaju foi o mesmo que a quantidade de dias utilizados na visita de Salvador e Recife. Então, a quantidade de dias passados em Aracaju é B dias. Então, B, que é a quantidade de dias passados em Aracaju, o problema nos diz que é igual, essa quantidade de dias vai ser igual à quantidade de dias utilizados na visita de Salvador, que eles passaram A dias em Salvador, mais a quantidade de dias passados em Recife, que são D dias. Ou seja, a quantidade de dias passados em Aracaju é igual à soma então da quantidade de dias passados em Salvador e em Recife. E por fim, a última informação que o problema nos dá é que a quantidade de dias passados em Aracaju e em Maceió, ou seja, nós vamos somar a quantidade de dias passados nessas duas cidades, que vai ser B, quantidade de dias em Aracaju, mais C, que é a quantidade de dias passados em Maceió. Isso vai ser, então, igual. Essa quantidade aqui, ela supera em 2 dias o tempo passado em Salvador e em Recife. Ou seja, essa quantidade aqui vai ser a quantidade de dias passados em Salvador mais Recife, ou seja, A mais D. D representa a quantidade de dias passados em Recife, mais 2. Pois essa quantidade aqui supera em 2 essa quantidade aqui. Portanto, então, essas são a terceira e a quarta equações que relacionam as incógnitas do nosso problema. Então, nós estamos interessados em encontrar A, B, C e D, que satisfazem simultaneamente essas 4 equações. Portanto, nós temos um sistema de equações. E como cada equação aqui é linear, então o expoente de cada uma das nossas incógnitas é 1. Então, esse sistema aqui é um sistema linear com 4 equações e 4 incógnitas, sendo as incógnitas A, B, C e D. E a resolução do nosso problema, então, ela se resume em resolver esse sistema aqui e determinar os valores de A, B, C e D. Então, o próximo passo é reescrever cada uma das equações do nosso sistema na forma padrão. Ou seja, deixar todas as incógnitas em um mesmo lado da igualdade e os termos dependentes do outro lado da igualdade. Então, a nossa primeira equação aqui já está nesse formato. Então, todas as incógnitas em um lado da igualdade e o termo independente do outro lado da igualdade. E repetindo aqui, nós temos, então, A mais B mais C mais D igual a 14. A segunda equação também está nessa forma padrão. 120A mais 200B mais 80C mais 100D igual a 2020. Já a terceira e a quarta equações, elas precisam de alguns ajustes. Na terceira equação nós temos B igual a mais D. Então, somando menos B de ambos os lados da igualdade, com o objetivo então de anular esse B aqui, nós temos então menos B mais. E somando então aqui menos B, nós teremos menos B mais B vai dar 0, igual a mais D menos B. Então, colocando em ordem, nós teremos A menos B mais D igual a 0.
Em relação à quarta equação, nós temos B mais C igual a A mais D mais 2. Então, passando o A e o D para o lado esquerdo da igualdade e deixando 2, então, do lado direito, que é o termo independente, nós teremos. Então, somando menos A e menos D de ambos os lados da igualdade, nós teremos menos A, menos D, mais... E aqui nós fazemos a mesma coisa, menos A, menos D. Então, aqui nós ficaremos com menos A, mais B, mais C, menos D. Então, só colocando as incógnitas na ordem, igual, o A simplifica com menos A, o D simplifica com menos D, sobra só o 2. Então, essa é a nossa quarta equação do sistema. Menos A mais B mais C menos D igual a 2. Para a resolução desse sistema, nós utilizaremos então o método do escalonamento. E ao invés de aplicar as operações elementares diretamente sobre as equações do nosso sistema, nós estaremos trabalhando então com a matriz completa associada a esse sistema. Então, respeitando a ordem das incógnitas da primeira equação, A, B, C e D, na primeira coluna nós colocaremos então os coeficientes de A, na segunda coluna os coeficientes de B, na terceira coluna os de C, na quarta coluna os coeficientes de D e na última coluna os termos independentes. E sendo que a primeira linha está relacionada à primeira equação, a segunda linha à segunda equação e assim por diante. Então, o primeiro passo é escolher dentre as 4 linhas, uma delas para fixarmos na primeira posição. Então, vamos manter essa primeira linha na primeira posição, aproveitando que o primeiro elemento, o primeiro termo dessa linha é o 1, e isso facilita os cálculos. Então, nós já vamos fixar essa linha na primeira posição. O próximo passo, então, é zerar o 120, o 1 e o menos 1, que são os elementos abaixo do pivô da primeira linha, que é o 1. Então, nós faremos isso para forçar os pivôs da segunda, terceira e quarta linhas a ocuparem uma coluna direita do pivô da primeira linha. Então, observe que, se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 120, nós teremos menos 120 vezes 1, que é menos 120, que somado com 120 vai dar 0. Então, a primeira operação elementar a ser realizada vai ser menos 120 vezes a linha 1. O resultado dessa multiplicação soma com a linha 2. O resultado dessa soma substitui no lugar da linha 2. Então, fazendo um rascunho, nós teremos menos 120 vezes a linha 1. Isso será menos 120 vezes 1 é menos 120. Menos 120 vezes 1, menos 120 vezes 1, menos 120 vezes 1, vai dar, teremos 4, então menos 120. E menos 120 vezes 14, isso é menos 1680. E repetimos a linha 2 embaixo para somarmos. 120, 200, 80, 100 e 2020. Então, menos 120 mais 120 vai dar 0, que eu já vou, então, já inserir na segunda linha da nossa nova matriz. Menos 120 mais 200 é 80. Menos 120 mais 80 é menos 40. Menos 120 mais 100 é menos 20. E menos 1680 mais 2020, isso é 340. Já em relação às demais linhas, se nós então multiplicarmos por menos 1 a primeira linha, nós teremos menos 1 vezes 1, que é menos 1, que somado com 1 vai dar 0. Portanto, a operação elementar a ser realizada vai ser menos a linha 1, o resultado disso soma com a linha 3, o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 3, ou seja, é a linha 3 menos a linha 1. Então, 1 menos 1 é 0, menos 1 é menos 2, 0 menos 1 é menos 1, 1 menos 1 é 0, e 0 menos 14 dá menos 14. Já em relação à quarta linha, se nós simplesmente somarmos então, a primeira linha com a quarta linha, nós teremos 1 menos 1, que vai dar 0. Então, a operação elementar a ser realizada vai ser linha 1, somando com linha 4, o resultado substitui no lugar da linha 4.
Então, 1 menos 1 é 0. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2 também. 2, 2. 1 menos 1 é 0. E 14 mais 2 é 16. Então, nessa matriz aqui, o pivô da primeira linha vai ser 1. E nós zeramos então todos os termos abaixo do 1, então nessa coluna. De modo que os pivôs da segunda, terceira e quarta linha, eles necessariamente estarão numa coluna direita em relação à coluna do pivô da primeira linha. Então agora nós precisamos escolher uma dentre a segunda, terceira e quarta linhas, uma delas para fixarmos na segunda posição. Então nós vamos escolher essa daqui, a quarta linha, para fixarmos na segunda posição. Ou seja, nós faremos uma troca de linhas. A segunda linha com a quarta linha. Ou seja, a operação que está sendo realizada vai ser linha 2 trocando de lugar com a linha 4. Então, linha 2 troca com a linha 4. Então, a primeira linha e a terceira linha, elas permanecem as mesmas, elas não são alteradas. A nossa segunda linha era a quarta linha da matriz antiga, 0, 2, 2, 0 e 16. E a quarta linha dessa matriz era, então, na matriz antiga, a segunda linha, 0, 80, menos 40, menos 20 e 340. Então, novamente aqui, o pivô da primeira linha é o 1 e o pivô da segunda linha, então, ele é o 2. E nós precisamos, então, zerar o menos 2 e o 80, que são abaixo do pivô da segunda linha. Observe que, se nós somarmos, então, a segunda linha com a terceira linha, nós teremos 2 menos 2, que é 0. Portanto, a operação alimentar a ser realizada vai ser linha 2 somando com linha 3, resultado da soma substituindo no lugar da linha 3. Então, a nossa nova matriz, a primeira linha e a segunda linha, elas permanecem as mesmas, elas não são alteradas. E na terceira linha, então, nós teremos 0 mais 0, que é 0. 2 menos 2 é 0. 2 menos 1 é 1. 0 mais 0 é 0. E 16 menos 14 é 2. Então, nós teremos 0 e 2. Já em relação à quarta linha, se nós multiplicarmos a segunda linha por menos 40, nós teremos menos 40 vezes 2 é menos 80, que somado com 80 dá 0. Portanto, a operação alimentar a ser realizada é menos 40 vezes a linha 2, o resultado dessa multiplicação soma com a linha 4, o resultado da soma substitui no lugar da linha 4. E fazendo esses cálculos aqui, então, menos 40 vezes a linha 2, somando com a linha 4, nós obteremos, então, a nossa nova quarta linha, 0, 0, menos 120, menos 20 e menos 300. Então, eu recomendo que você faça esse cálculo aqui e veja que, de fato, a nova quarta linha vai ser essa daqui. Então, o próximo passo é escolher entre a terceira e quarta linhas, uma delas para fixarmos na segunda posição. Então, como aqui é o pivô, então o pivô aqui dessa terceira linha, ele é o 1, nós vamos fixar então essa linha na terceira posição. Então, o que nós precisamos fazer agora é zerar o menos 120, para fazer com que o pivô da quarta linha ele esteja à direita do pivô da linha de cima, que é da terceira linha. Então, observe que se nós multiplicarmos por 120 a terceira linha, nós teremos 120 vezes 1, que dá 120, menos 120 vai dar 0. Portanto, a operação alimentar a ser realizada é 120 vezes a linha 3, resultado dessa multiplicação soma com a linha 4, resultado dessa soma substitui no lugar da linha 4. Então, daqui nós viremos para cá, para essa matriz. A primeira, segunda e terceira linhas, elas permanecem inalteradas, elas permanecem as mesmas. E a nossa quarta linha, então, fazendo essa operação alimentar, nós teremos 0, 0, 0, menos 20 e menos 60. Eu sugiro que você realize, então, faça o cálculo dessa operação alimentar e verifique que, de fato, o resultado obtido vai ser esse aqui, 0, 0, 0, menos 20 e menos 60. Observe nesse ponto que o pivô da primeira linha é o 1, o pivô da segunda linha o 2, o pivô da terceira linha o 1 e o pivô da quarta linha ele é menos 20.
Então, observe que o menos 20 está à direita do pivô da linha de cima, que é o 1, que está à direita do pivô da linha de cima da segunda linha, que é o 2, que por sua vez está à direita do pivô da primeira linha, que é o 1. Como nós não temos linhas nulas, segue-se então que essa matriz está na forma escalonada, ou seja, ela corresponde a um sistema linear que está na forma escalonada. Então, a partir dessa matriz, nós recuperamos o nosso sistema. Lembrando que na primeira coluna temos os coeficientes de A, na segunda os de B, na terceira os de C, na quarta os de D e na quinta coluna os termos independentes. Então, retornando ao nosso sistema, nós teremos A mais B mais C mais D igual a 14. Na segunda linha, segunda equação, 0A mais 2B mais 2C mais 0D igual a 16. Então, o D nós vamos retirar. Na terceira linha, terceira equação, 0A mais 0B mais C mais 0D. Então, nós retiramos o D aqui, igual a 2. E, por fim, na última linha, nós temos, quarta linha, corresponde à quarta equação, 0A mais 0B mais 0C menos 20D igual a menos 60. Então, resolvendo de baixo para cima o nosso sistema, nós teremos, começando pela quarta equação, menos 20D igual a menos 60. Então, menos 20 está multiplicando, passa dividindo. Nós teremos D igual a menos 60 dividido por menos 20. Portanto, D vai ser igual a menos com menos é mais, 60 dividido por 20 é 3. Portanto, o D vale 3. Já a terceira equação nos dá direto que o C é igual a 2. Então, o D vale 3 e o C nós já sabemos então que vale 2. Agora, substituindo o valor de C na segunda equação e resolvendo para B, nós temos 2B mais 2 vezes o C, que é 2, igual a 16. Ou seja, 2B mais 2 vezes 2 é 4, igual a 16. Então, 2B vai ser igual a 16. O 4 está somando, passa subtraindo. Então, 2B vai ser igual a 16 menos 4, que é 12. Portanto, o B vai ser igual a 12 dividido por 2. Portanto, B igual a 12 dividido por 2 é 6. Portanto, B vale 6. E agora, substituindo os valores de B, C e D na primeira equação, resolvendo para A, nós teremos A mais B, que é 6, mais C, que vale 2, mais o D, que vale 3, igual a 14. Então, o A mais 6 mais 2 é 8, mais 3 é 11, igual a 14. Então, o A vai ser igual a 14, o 11 ele está somando, passa subtraindo para o outro lado da igualdade. Então, A igual a 14 menos 11 é 3. Portanto, nós concluímos que o Arthur e a Júlia, eles passaram, então, 3 dias. Eles passaram 3 dias, então, em Salvador. Eles passaram 6 dias em Aracaju. Eles passaram 2 dias em Maceió. E, por fim, eles passaram 3 dias em Recife. Isso, então, conclui a resolução do nosso problema. Por hoje é só, espero você na próxima videoaula.